a vida extraordinária do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Padre Pio é um fenômeno extraordinário. Padre Pio é o santo mais providencial do século XX. Porque Deus deu à igreja do século XX o que ela mais precisava. Por quê? No século em que haveria a crise do sacerdócio, Deus dá à igreja o único sacerdote estigmatizado da história da igreja. É o único. Muitos santos receberam os estigmas, mas nenhum era padre. Só Padre Pio era padre. São Francisco tinha os estigmas, mas era leigo. Outros santos leigas e leigos receberam os estigmas. Mas padre, sacerdote, se você exclui São Paulo, porque existe uma hipótese de que São Paulo tinha tido os estigmas, né? Porque São Paulo diz em uma das cartas, carrego em mim as marcas da paixão de Cristo. Então, alguns interpretam assim, mas é uma hipótese. É uma hipótese. Se você tira São Paulo da lista, o Padre Pio é o único sacerdote da história da igreja que tem os estigmas. Para fazer com que as pessoas experimentem e vejam que Cristo vive nos seus santos. E Cristo vive nos seus santos de uma forma extraordinária na vida do Santo Padre Pio de Pietrelcina. Assim, eu acho que o Padre Pio é um santo providencial porque ele faz com que nós, homens céticos, modernos do século XX, entremos em contato com uma série de milagres que nós só ouvimos falar na Idade Média. Entendem? Os milagres que aconteceram na vida do Padre Pio são tão clamorosos, é um negócio assim tão extraordinário, que você diz, bom, se aconteceu na vida do Padre Pio, atestado por médicos, por laudos médicos, por radiografias, exames de sangue, cirurgias, médicos do século XX, se aconteceu esse milagre na vida do Padre Pio, então por que não na vida de Santo Antônio no meio da Idade Média? Compreendem? Porque quando nós, homens céticos do século XX, lemos os relatos dos santos medievais, dos santos do passado, a nossa tendência é interpretar aquilo tudo como sendo uma criação quimérica, um negócio assim, isso é o povo daquela época que tinha fantasia, olha só a fantasia do homem medieval. Mas quando você vê o Padre Pio, o negócio não é medieval, o negócio é agora. Como é possível que o homem tenha curado uma menina cega de nascença, que nasceu sem a pupila, e a menina foi curada e começou a enxergar e continuou sem pupila? Isso atestado medicamente. Ou seja, os médicos, essa menina não tem pupila, ela não enxerga, e no entanto estava enxergando. Como é possível? E não é assim, dizem, não, a menina com nome, eu não sei o nome e o sobrenome aqui de cor, mas é atestado nos livros com laudos médicos e tanto assim de testemunhas. Casos extraordinários, como por exemplo, o caso de uma senhora que levava uma criança recém-nascida para ser curada pelo Padre Pio, a criança tinha sido desenganada pelos médicos. Os médicos disseram, essa criança vai morrer, não tem jeito. A mãe, contrariando os médicos, tirou a criança do hospital, colocou a criança no trem com ela, viajou de trem para Pietrelcina com a criança recém-nascida, agonizante. No meio do caminho a criança morreu. A mulher escondeu o cadáver da criança dentro da mala. Uma mala de plástico dentro da qual qualquer criança teria morrido sufocada. Era impossível que aquela criança estivesse viva. Para não parar o trem e ter que levar para o necrotério, etc., ela escondeu o cadáver da criança dentro da mala, chegou até San Giovanni Rotondo, entrou na igreja onde Padre Pio estava saindo do confessionário naquele momento e estava na presença de um médico. Providencialmente havia um médico ali. A mulher vê o Padre Pio, tem uma crise histérica, começa a gritar, abre a mala e mostra o cadáver da pequena criança. Padre Pio toma o cadáver nas mãos, olha para a criança, chora e diz, "Ma guarda, é viva." E entrega a criança viva nas mãos da mãe.
O médico que estava ali presente disse: era impossível que aquela criança estivesse viva. Eu vi a mãe tirar a criança de dentro da mala. Qualquer criança teria morrido sufocada. Fenômenos extraordinários de bilocação. Um médico ateu em Roma recebe uma chamada noturna de um paciente agonizante e vai atender o paciente no meio do caminho, de noite, no escuro, dentro do seu carro, aparece um frade dentro do carro dele. Ele olha para o frade, sem acreditar no que está vendo, passa a mão e não tem nada. Mas ele vê o frade. E o frade diz para ele: o paciente tem tal doença, você vai tentar este tratamento, não faça isso porque ele não vai dar certo, faça tal outra coisa que vai funcionar. O médico ateu chega lá, constata que a doença é exatamente como o frade descreveu, tenta mesmo assim a terapia que o frade tinha dito que não ia funcionar, de fato não funcionou, ele tenta a segunda vez aquilo que o frade havia aconselhado e funciona. Quando finalmente ele descobre quem era o frade, porque viu uma foto de São Pio e reconhece o frade daquela noite, ele vai imediatamente para São Giovanni Rotondo. Quando chega lá, o Padre Pio está rodeado de pessoas, um número enorme de pessoas ao redor do Padre Pio. O Padre Pio vê o médico que entra na sala e diz para ele: fulano, que belo médico você é, né? Precisou da minha ajuda para dar certo. É evidente que se converteu. Pilotos de caça americanos, ingleses, canadenses, durante a Segunda Guerra Mundial tentaram bombardear a cidade de San Giovanni Rotondo. E não conseguiam bombardear a cidade porque durante o voo lhes aparecia um, aspas, monge voando, que impedia os aviões e fazia com que as bombas caíssem no meio da floresta. Um destes oficiais americanos, depois que terminou a guerra, ouviu falar do tal do monge misterioso, feiticeiro, que morava naquela cidade, e ele, protestante que era, quis conhecer o Padre Pio. O Padre Pio se encontrou com ele e, falando no dialeto em que ele sempre falou, não está falando sequer em italiano, falou em dialeto com o americano. O americano, quando terminou o encontro, disse: não sabia que Padre Pio falava tão bem inglês. É evidente que se converteu também este. Coisas assim inacreditáveis. E isso assim para falar as coisas mais clamorosas, mas milagres e milagres, mas não centenas de milagres. Centenas de milagres atestados por médicos. Centenas de milagres atestados por médicos. E ver aquele homem com aquelas chagas, sofrendo, casos, assim, carregando o sofrimento de Cristo no seu corpo. Padre Pio, antes de receber as chagas, ele tinha febre de 48 graus, de 58 graus. Colocavam um termômetro nele e ele estourava os termômetros. Não havia termômetro humano que medisse a temperatura dele. Eles pegavam um termômetro de banheira para conseguir medir a temperatura de Padre Pio. Era medicamente impossível que aquele homem estivesse vivo com aquela febre. E, no entanto, estava lá. E o Padre Pio dizia muito acertadamente: eu sou um mistério para mim mesmo. Meus queridos, um homem que no meio do nosso mundo cético falava claramente para os seus filhos espirituais: deem tarefas para os seus anjos da guarda. Um dia Padre Pio estava lá rezando com um terço na mão. Veio um frade falar com ele, espera aí, porque Padre Pio tinha um temperamento que não era fácil, Italianão bruto,
não é? Um caratteraccio, como dizem os italianos, que... Padre Pio repreendeu o frade que se aproximava. Depois que passou o momento, ele chamou o frade. O que é que você quer? Ah, desculpa, Padre Pio, eu não vi que o senhor estava rezando o terço. Mas que rezando o terço? Você não viu a fila de anjos? Eu estava atendendo o anjo da guarda dos meus dirigidos espirituais. E dando tarefas a eles. E ele chamava a atenção dos dirigidos espirituais. Vocês deixam os anjos da guarda de vocês ociosos? Deus lhes deu anjos da guarda para que vocês deem tarefas a eles, encomendem a eles alguma necessidade, deem a eles atividade, afinal eles estão aí ociosos. A diferença do anjo da guarda para os demônios é que os demônios agem na nossa vida sem que nós os convidemos. E os anjos da guarda nos respeitam. Por isso eles esperam o convite, vem me ajudar. Quantos seminaristas aí querendo viver a castidade e o anjo da guarda se abanando, esperando passar o tempo. Mas meu filho, peça para o seu anjo da guarda, porque afinal, não pense que se você tem dificuldade de viver a castidade, que essa dificuldade seja simplesmente as suas carências. Chega de psicologismos, ou seja, não sou contra a psicologia. Se você faz acompanhamento psicológico, continue, graças a Deus a psicologia existe, mas não é somente isso. Não é contra a carne e contra o sangue que é a nossa luta, mas contra os espíritos malignos nos ares. Ou você acha que você cai simplesmente porque você é carente? Você cai porque o demônio odeia você, meu filho. Você cai porque você resolveu ser padre. E resolvendo ser padre, você se colocou na frente da trincheira da guerra. E você acha que o demônio vai achar você bonito? Parabéns, continue sendo padre. Não! Pois se você tinha sempre um demônio que te acompanhava, quando entrou no seminário, Satanás designou pelo menos uns 15 para estar com você. Porque ele não é idiota. Satanás não é idiota. Então, se nós temos a Virgem Maria, se nós temos os santos, se nós temos os anjos da guarda conosco, por que não fazemos uso do auxílio e da graça que está à nossa disposição? Meus queridos, a experiência cristã é a experiência de que Cristo vive nos seus santos, vive na sua igreja. Essa é a experiência básica, é um acontecimento. Se você quer contar a história da igreja, conte a história dos santos, conte a história dos milagres ao longo dos séculos. Esta é a verdadeira história da igreja. Esta é a igreja fundamental, essa é a história da igreja, real, concreta. Não é uma ideologia, é uma realidade, é um acontecimento, é Cristo vivo. Saulo, por que me persegues? Porque Cristo vive na sua igreja. A igreja é uma continuidade do mistério da encarnação. Cristo está vivo na sua igreja. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele não deixou aqui um livro. O cristianismo não é a religião do livro, é a religião de uma pessoa. A palavra de Deus se fez carne e continua sendo carne na igreja. A palavra é carne. Olhe para os estigmas, para as chagas do Padre Pio e diga: a palavra é carne. Isso é a Igreja Católica.